Durante um pronunciamento, o pastor Pascoal Piragini Júnior, presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba, fala sobre temas polêmicos como aborto, casamento homossexual, divórcio e violência doméstica. Dentro do templo, após a exibição de um vídeo com imagens fortes referentes aos temas, o pastor critica o Partido dos Trabalhadores, que, segundo ele, fechou questão a favor de alguns desses temas. Ele diz, inclusive, que parlamentares do PT podem ser expulsos da legenda, caso sejam contra qualquer uma das questões. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no Congresso Geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. O pastor ainda lembra o caso de dois ex-deputados petistas, Luiz Bassuma, da Bahia, e Henrique Afonso, do Acre, que teriam sido expulsos por serem contrários ao aborto. Hoje, os dois saíram do partido e estão filiados ao PV. Já dois deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra, e por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo, olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão. O pastor continua o pronunciamento citando o polêmico Plano Nacional de Direitos Humanos, que trata de assuntos como, por exemplo, o aborto. Se você entrar no site do governo federal e pegar lá o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, você vai encontrar todas as propostas que o governo federal, através do presidente da República, colocou na mão do Congresso para serem votadas na próxima legislatura. E todas elas são questão fechada para o PT. E se os ministros de Estado que estão ligados a esse governo não trabalharem assim, perdem o seu cargo. No final, o pastor Pascoal Piragini Júnior diz que não vai indicar aos fiéis em quem eles devem votar, mas vai defender em quem eles não devem votar. Então eu queria pedir para você levar a sério essa questão. Como pastor eu nunca fiz isso, eu não estou dizendo para você votar em A ou B, eu vou dizer para você em quem não votar. Em pessoas que estejam trabalhando a favor da iniquidade na nossa terra. Porque senão, queridos, Deus vai julgar a nossa terra. O presidente do PT do Paraná, deputado estadual Enio Verri, reagiu às declarações. Olha, nós vamos tomar medidas, mas eu primeiro quero dizer que, vindo de um pastor, eu estou surpreso. Eu circulo muito bem no meio evangélico, inclusive na sua denominação, e não esperava que um pastor pudesse mentir como ele mentiu. Na verdade, o céu não é propriamente o destino do futuro desse pastor. Enio Verri citou ainda que o pastor Piragini mentiu sobre as supostas expulsões dos dois parlamentares pelas posições contrárias ao aborto. Esses outros aspectos de expulsão de deputados também não é verdade. Os deputados saíram do PT por outros motivos que não foi, de maneira nenhuma, um debate dessas opções individuais, como o casamento de homossexuais, como a questão do aborto. Então, o que se percebe na posição desse pastor, que não reflete o conjunto dos pastores evangélicos do Brasil de maneira nenhuma, é a sua posição pessoal e tem dúvidas até se é independente, se de repente não é assessor de alguém ou está comprometido. O presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná explicou ainda que ele mesmo é contra o aborto, mas disse que o debate acontece há muito tempo e que o assunto deve ser tratado não sob o aspecto moral, mas como um problema de saúde pública. Nós achamos que o aborto, a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Porque muitas mulheres pobres morrem no aborto, enquanto os ricos têm dinheiro para pagar uma clínica. Não acho que nenhuma mulher sinta prazer em fazer aborto. E essa é uma posição do PT que há muito tempo debatida. É uma questão de saúde pública, nem de moral, é de saúde pública. Nós temos que discutir primeiro uma construção cultural sobre os efeitos do aborto sobre a mulher. Porque nós, no mundo masculino,
discutimos o aborto, é fácil, né? O deputado Enio Verri disse que o PT vai procurar medidas judiciais contra o pastor Pascoal Piragini. Usando o próprio linguajar dele, ele acabou de cometer um grande pecado e que ele vai ter que responder à sua comunidade. Mas o PT vai tomar as providências legais cabíveis disso o mais rápido possível, tenha certeza. Claro, é um direito nosso e nós vamos aplicar isso daí. O pastor Pascoal Piragini Júnior foi procurado para falar sobre as declarações, mas não quis dar entrevista. Disse que estava embarcando para uma viagem à Argentina. De Curitiba, Márcio Miranda.